Bem-vindo de volta à Comissão Executiva. Hoje falamos sobre os fundos europeus. Rui Leão Martinho, as prioridades do Governo neste Portugal 2020 são a competitividade e internacionalização da economia, em detrimento do botão. O Governo, nas suas intervenções públicas, onde quer que vá, sublinha muito bem esse aspecto. Parece-lhe que é, de facto, que são as prioridades certas? Não, eu aí acho que é mais ou menos consensual da sociedade portuguesa que o que nós precisamos na economia é ser competitivos, é ser inovadores, competitivos e com vista à internacionalização, através das exportações, através da atividade que se exerce, etc. E, portanto, a questão do botão, eu acho que é relativamente agora pacífica. Não quer dizer que não haja determinado tipo de coisas que é preciso fazer. E uma delas é, por exemplo, a manutenção daquilo que se tem. Porque nós temos muitas rodovias, nós temos muitos meios de comunicação, que damos até como vantagens, quando falamos da atratividade de Portugal para investimento estrangeiro, direto, produtivo, mas para ter essas vantagens temos que continuar a ter uma manutenção e uma assistência àquilo que temos que não permita degradações. Depois, temos os dois aspectos fundamentais da questão da competitividade em setores importantíssimos que dependem disso, que são aqueles dois aspectos que o professor Antunes Ferreira há bocadinho falou, que é, nós necessitamos tornar os nossos portos mais operativos, mais eficazes, mais eficientes, mais competitivos, quanto mais não seja com os espanhóis, e precisamos de ter depois a questão da ferrovia. Daí depende as exportações de muita coisa, da parte agrícola, agroalimentar, agroindustrial e a fileira florestal, tudo isso depende de ter esse tipo de estruturas. E, portanto, é essa expectativa que se tem que neste tipo de projetos que seja possível apresentar e serem apoiados, venham muitos projetos destas áreas e venham sobretudo os projetos certos, porque precisamos deles para o resto da economia. Tanto mais que, tirando esses aspectos, digamos, de grandes projetos, depois o que pode aparecer, e é bom que apareça, são determinado tipo de projetos também para zonas regionais poderem desenvolver-se mais, ligadas, como disse o António Mendonça bem, às universidades, projetos inovadores, projetos completamente novos, que tragam desenvolvimento tecnológico, que tragam desenvolvimento naquelas regiões. E, portanto, há aqui uma panóplia de projetos que podem aparecer a vários níveis, que têm apoios e que é necessário, portanto, incrementar. Nós, deixe-me só terminar desta questão, as duas ordens, o que tentaram dar mais naquilo que fizeram foi contributos para tentar ainda melhorar mais os aspectos de avaliação, quer metodológica, quer deontológica, dos projetos de grande envergadura, dos grandes, não dos pequenos, digamos assim. Professor Antunes Ferreira, no intervalo falava-me da importância da avaliação nesta metodologia. É importante, nesse aspecto da avaliação, o que é importante garantir? Para mim é importante garantir, primeiro, que os projetos estão alinhados com os objetivos. Isso é a primeira questão. Segunda questão, que o processo de avaliação é transparente, isto é justificável. E, portanto, que existe aí um racional que é conhecido para a avaliação dos projetos. É importante que se conheçam os níveis de incerteza que lhe estão associados para se fazer uma avaliação do risco que lhe está associado. Portanto, estes três aspectos são fundamentais. Depois há aqui uma questão que é um aspecto que me preocupa um bocadinho relativamente a estes vários programas que existem. As candidaturas, como sabe, não vão ser apresentadas todas em simultâneo. Elas vão ocorrer ao longo do tempo. E, portanto, quando há uma decisão de afetar determinados níveis de recursos a um determinado projeto, hoje, isso influencia decisões futuras, porque esses recursos são limitados. Ora bem, isto pressupõe o quê? Que a avaliação não pode ser, quanto a mim, exclusivamente uma avaliação relativa face a um conjunto de projetos que estão em determinado momento em cima da mesa. A avaliação tem que ter tem que também conter uma avaliação absoluta. E por isso deviam ser criadas referências em relação às quais os projetos deviam ser comparados.
Se não fossem atingidos esses níveis de performance pelos projetos, então eles não deviam ser candidatáveis a esses fundos. Só assim se garante, em sua opinião, que os melhores projetos tenham financiamento. Exatamente. E mais, porque eles não vão surgir sempre de uma forma simultânea para serem avaliados. Explicar só isto. Quando diz assim, eu vou financiar os melhores projetos, deixe-me que lhe diga o seguinte: o melhor projeto pode não ser um bom projeto. É a diferença entre a avaliação relativa e a avaliação absoluta. Eu posso ter neste conjunto de projetos que nem têm grande qualidade, este evidencia-se por ser o melhor, mas não é suficientemente atrativo para ser financiável. Pode acontecer. E, portanto, eu como é que me posso precaver em relação a uma situação dessas? Ter referências absolutas relativamente às quais os projetos devem ser avaliados. Professora António Mendonça, há aqui uma reorientação neste Portugal 2020 dos apoios do Estado para as empresas. Aliás, há algumas queixas dos autarcas da região norte a dizer que vão receber pouco dinheiro. Parece-lhe que tem de ser assim, que só desta forma, privilegiando as empresas e o investimento privado, é que se poderá criar emprego? Em primeiro lugar, é positivo essa preocupação com as empresas e, portanto, com a criação. Nós sabemos que o país tem um déficit de empresas, de gestão empresarial e, portanto, tudo aquilo que seja feito no sentido de facilitar a vida às empresas, de criar condições para que elas se possam expandir, melhorar, julgo que é positivo. Agora, não pode haver discriminação entre investimento privado e investimento público. Cada um tem o seu papel. Digamos, um não substitui o outro. Tem papéis específicos e portanto, temos que acautelar. Portugal precisa também de investimento público. Quando nós olhamos qual é a tendência dos últimos anos, o investimento público tem-se vindo a reduzir a níveis insignificantes, né? Portanto, chegou a ser 5%, 6% do produto, hoje está abaixo dos 2% do produto, com a tendência, para se manter a esse nível, portanto, eu julgo que também não é positivo. Mas parece-me que sem investimento público não haverá o crescimento necessário para criar emprego? Nós também não podemos ter ilusões relativamente aos projetos. Os projetos também não surgem fora dos contextos económicos. E a situação que Portugal está a atravessar, que a própria Europa está a atravessar, de falta de dinamismo económico, também não é propriamente um ambiente favorável ao aparecimento de projetos inovadores, de projetos competitivos. As empresas olham, quando definem os seus projetos, os seus investimentos, olham para o mercado, quais são as possibilidades, as capacidades que têm de colocar esses produtos no mercado, perspectivam qual vai ser a evolução da procura e, portanto, se antevêem dificuldades, perturbações no funcionamento da economia, naturalmente também não têm incentivos a apresentar os melhores projetos. Portanto, o ambiente económico geral é também muito importante para que os projetos possam aparecer e, portanto, as próprias empresas privadas são beneficiadas de um ambiente económico mais saudável, mais dinâmico. E essa é, de facto, a grande questão. Quando nós olhamos, repara, estes projetos, estes quadros comunitários já existem há muitos anos. Mas, no entanto, há um problema que é o problema estrutural da Europa. Quando nós olhamos para o dinamismo, quando comparamos o dinamismo da Europa, por exemplo, com a sua congénere americana, o que é que nós verificamos? Que, de facto, o dinamismo da Europa está muito baixo, está a ficar para trás, está a ser ultrapassada. E não é por falta de projetos. Quer dizer, há aqui mais qualquer coisa que falta e que tem a ver com a política macroeconómica em sentido mais amplo, em sentido mais geral. E tem havido nos últimos anos uma grande contradição entre, por um lado, a gestão macroeconómica da Europa e, por outro lado, estes projetos. Aquilo que eu disse há pouco. Nós temos, por um lado, uma política que privilegia os equilíbrios orçamentais, a questão da dívida, etc. E eu acho correto e acho justo que essa preocupação exista, mas, por outro lado, quer-se expandir. E, portanto, há aqui uma preocupação apenas do lado da oferta e julgo que também é importante que a Europa se preocupe com o lado da procura, com a criação de estabilidade de rendimentos, que as pessoas tenham uma perspectiva a prazo, digamos, de estabilidade dos seus rendimentos, etc. Que haja uma estabilidade em matéria salarial. E isto é importante também para gerar um ambiente económico favorável que leva as próprias empresas a acreditar que podem fazer esse investimento. Portanto, só com o aumento da procura é que se poderão esperar mais projetos privados. Hoje em dia, porque nós estamos a ver uma crise, vamos lá, nós não estamos numa situação normal.
Estes programas têm uma característica que é, digamos, preocupar com os aspectos mais estruturais do funcionamento da economia. Mas nós estamos a atravessar uma conjuntura difícil no contexto europeu, no contexto nacional, e, portanto, há medidas que têm que ser tomadas no sentido de melhorar a conjuntura para que depois tudo o resto se possa desenvolver. O que nós estamos a assistir neste momento na Europa, repare, há aqui uma certa coincidência, por exemplo, entre o plano Juncker e aquilo que está a ser feito pelo Banco Central Europeu no sentido de facilitar o crédito, o chamado quantitative easing. As taxas de juros estão a zero. Para quê? Para ver se conseguem efetivamente criar as condições para dinamizar a economia. Mas o próprio Banco Central Europeu chamou a atenção para as limitações da política monetária. Não podem fazer tudo. Não é pelo facto das taxas de juros estarem a zero que as empresas vão investir, vão mobilizar recursos, vão pedir emprestado. Porquê? Porque têm que ter projetos, os projetos têm que ser viáveis, os próprios bancos só emprestam, naturalmente, se os projetos tiverem um mínimo de coerência e se forem execuíveis. Portanto, tem que haver também medidas do lado da procura que permitam articular-se com esta preocupação com o lado da oferta para relançar a economia. Isso foi objetivos já anteriores, por exemplo, do plano Barroso, em 2008, que quando nós olhamos para o plano Juncker, embora os mecanismos de financiamento sejam distintos, mas as preocupações não eram muito diferentes daquelas que existiam no tempo do plano Barroso. E agora retomamos esses objetivos de natureza mais geral. Portanto, repare, de boas intenções nós temos estado cheios, não é? É preciso passar das boas intenções aos atos e penso que tem que haver uma coerência global na Europa em matéria digamos, de grandes decisões macroeconómicas que eu julgo que até ao momento não tem havido. Ainda continuamos a trabalhar numa certa contradição. Rui Leombardino, para terminar, este estímulo da procura será essencial para que comecem a surgir projetos. O Governo tem a expectativa de que neste ano de 2015 seja executado 5% do Portugal 2020. Exato. É um objetivo ambicioso. Não sei como é que estão neste momento os projetos. Teremos dados com certeza dentro de algum tempo. Aliás, eu penso que eles também passarão a publicar-se a partir do momento em que tiverem determinado ritmo de execução e de aprovação, mas eu diria que a questão fundamental aqui é efetivamente suscitar que os projetos apareçam, nomeadamente no que diz respeito à parte privada, porque se não se conseguir suscitar esse interesse, por mais fundos que haja, eles não vão aparecer, porque é sempre preciso também haver o outro lado. A procura tem a sua influência, é evidente, importante, como qualquer variável para o crescimento económico, tem que ser muito bem articulada para não termos depois, com essa procura, um excesso outra vez de contas públicas com problemas, balança comercial, etc. Portanto, há aqui um equilíbrio que é preciso reunir com muito esforço, com muito interesse, mas eu penso que, apesar de tudo, esta situação que vivemos, complicada, adversa e em termos europeus ainda não muito positiva, é mesmo assim melhor do que aquela que tivemos antes. E, portanto, esta capacidade que houve de reganhar alguma confiança, que se vê até, voltando à questão da procura, na procura interna dos últimos 4 meses, ou 5 meses deste ano, vemos efetivamente que pode ser um motor para que a economia venha, dentro dos próximos anos, até 2020, a desenvolver-se, a crescer e a ser competitiva. E terminamos esta Comissão Executiva com essa nota de otimismo para o futuro. Muito obrigada pela vossa presença neste programa. A Comissão Executiva volta amanhã. Obrigada pela companhia.